Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos do segundo ano do ensino médio. Estou passando aqui para desejar para vocês uma semana abençoada por Deus. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. E mais uma aula de química. Eu vou estar tentando novamente resumir para vocês, dar uma resumida aí no conteúdo que foi dado pelo Centro de Mídias. Hoje eu vou tratar do assunto tabela periódica, que foi passado para vocês no dia 24 de maio pelo Centro de Mídias. Então é assim, vou tentar simplificar, deixar o mais simples possível para aquele aluno que não entendeu, que teve dificuldade, que ele consiga entender para poder realizar as atividades propostas, tá bom? Então é assim, o primeiro assunto que eu vou iniciar, eu vou dividir por questões, para ficar mais fácil. A primeira questão é para que serve a tabela periódica, né? Eu vou estar mandando para vocês uma tabela periódica, para vocês, se quiserem imprimir, salvar no celular, porque de agora em diante nós vamos utilizar bastante no segundo ano do ensino médio, tá? Então, para que serve aquela tabela periódica? Lembra muito a tabuada, né? Aquele panfletinho de tabuada que existia antigamente. Nós temos aí uma tabela periódica que é voltada para a disciplina de Química. Qual é a utilidade da tabela periódica? A tabela periódica, pense que ela é um documento de identidade dos elementos químicos. Na tabela periódica, você encontra informações sobre os elementos químicos, dados, propriedades, nome, peso molecular, são as informações necessárias dentro da disciplina de Química para ser utilizado durante as aulas, nas indústrias, para produção, enfim. Nós precisamos da tabela periódica para passar algumas informações para nós sobre os elementos químicos. Ali, se eu quero saber de um elemento químico, algumas propriedades e características, ela vai me informar, ela vai me fornecer o peso do núcleo, o nome, o símbolo, quantos elétrons tem, quanto o total de prótons e nêutrons, enfim. São algumas informações necessárias para o dia a dia, para a utilização daqueles elementos químicos, tá bom? Aí, a gente tá falando o quê? De elemento químico. O que vocês imaginam que é um elemento químico? Eu acredito que vocês já viram isso no primeiro ano do ensino médio, mas para a gente poder dar continuidade nesse assunto, tabela periódica, ali na tabela periódica nós vamos ter as informações dos elementos químicos. Mas o que vem a ser um elemento químico para vocês, pessoal? Um elemento químico, ele nada mais é, eu vou descrever ele como um ovo. Ele tem um núcleo e ele tem a eletrosfera. No ovo tem a gema e tem a clara. A gema do ovo seria o núcleo do elemento químico, do átomo no caso, e a clara seria a eletrosfera. Pense numa pista de corrida, onde tem várias faixas. A eletrosfera, que no caso é a clara do ovo que eu dei o exemplo, ela é formada por 7 camadas, a eletrosfera. E o núcleo é um círculo só. Dentro do núcleo dos átomos, dos elementos químicos, tem cargas positivas, que é chamada de prótons, e cargas neutras, que é chamada de nêutrons. Nessa eletrosfera, que são as 7 camadas aí que dão a volta do núcleo, que eu associei à clara do ovo, ou às 7 pistas de corrida, lá encontra-se as cargas negativas, que é chamada de elétrons. Então, para resumir para vocês, o átomo ou elemento químico nada mais é do que um núcleo com cargas positivas e neutras e uma eletrosfera que é composta de 7 camadas onde ficam as cargas negativas. Basicamente, todos os elementos químicos, todo o átomo tem esse mesmo corpo, tá bom? E o que muda de um para o outro? A quantidade de cargas positivas, negativas e neutras. Todos têm um núcleo, todos têm uma eletrosfera, o que muda são as quantidades de cargas. E aí nós pegamos a tabela periódica e a gente consegue verificar que ela é dividida em grupos, num total de 18 grupos. Por que a tabela periódica ela foi dividida em grupos? Porque se juntou, né? Fez aí a união por grupos de elementos químicos que tinham características semelhantes.
Todos do período 1, todos do período 1 têm a mesma característica. Todos do período 2 têm as mesmas características. Todos do período 3 têm as mesmas características. Então, foi tentado unir aí elementos químicos com características semelhantes. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho dos grupos de períodos que tem aí. Como assim? Tem 18 períodos no total. Esses 18 períodos, ele está dividido em metais, não metais e gases nobres. E nós temos o hidrogênio, que eu vou estar falando com vocês por último, tá bom? Eu vou iniciar explicando para vocês, comentando por cima o que vem a ser as características dos metais. Todos aqueles elementos químicos que estão ali unidos numa determinada família, num determinado grupo e são chamados de metais, normalmente eles são sólidos a temperatura ambiente, têm durabilidade, ductibilidade, que é dureza, eles são bons condutores de calor, bons condutores de energia e eles normalmente são cátios. O que vem a ser cátios? Cátios são elementos químicos que perdem os seus elétrons na camada de eletrosfera. Se tem uma disputa, dois elementos químicos ali brigando, o cátio sempre vai perder elétrons, sempre vai perder cargas negativas para o outro elemento químico. Então, uma das características dos metais é ele ser cátion. Na briga, ele sempre vai perder elétrons, mas ele é um bom condutor de corrente elétrica, é um bom condutor de calor, tem ductibilidade, tem dureza, são algumas das características dos metais. E os ametais? Quando a gente fala a palavra ametal, já é uma negação, negativa, porque o A vem na frente. Então, é totalmente o inverso do que foi falado dos metais. Os metais normalmente são encontrados na forma sólida à temperatura ambiente. Os ametais normalmente são encontrados na forma líquida. Os metais são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Os ametais é o inverso. Eles não conduzem nem calor e não conduzem corrente elétrica. E os ametais, eles são classificados como ânions. O que é isso? Se o cátion na briga de dois átomos perde elétrons, o ânion ganha. Então, sempre numa briga, os elementos químicos ametais, eles são chamados de ânions, porque eles têm o poder de receber elétron, de atrair elétron, de ganhar elétrons. Então, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente em ligação química, não hoje, mas só para vocês entenderem. Metais sempre é cátion, sempre vai perder. Ametais sempre são ânions, sempre vão ganhar elétrons. Ganhar o quê? Elétrons, cargas negativas, tá? Que tem na última camada de cada átomo.